Iniciando a gravação do dia de hoje. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha tela, na verdade vai ser a minha outra tela, que eu vou precisar aqui do tablet que eu uso como mesa digital, para poder fazer as anotações que a gente precisa. Então, só um minutinho aqui. Bom, então, na aula passada, o que nós vimos? Ah, gente, só lembrando aí, tem exercício, tem gente que está com o áudio aberto, se puder fechar para mim, por gentileza. Na aula passada eu passei, né, uma atividade, então está vencendo hoje. Lembra lá, essa atividade já é para o terceiro trimestre, ok? Terceiro trimestre já tem atividade aí, então tá lá na plataforma e vence hoje, ok? Então lembra de fazer. O que a gente viu até então sobre genética, né? Genética é uma área da biologia que estuda os genes, né? Genes estes que estão em nosso DNA, que é um código, né? O DNA é o nosso material genético, o material genético dos seres vivos, e também daquilo que não é considerado vivo, visto que vírus ainda a biologia não agrupou no grupo aí dos seres vivos. Mas o vírus ele pode ter DNA, pode ter RNA, ambos materiais genéticos. E o que é o gene, né? O gene é um pedaço do DNA que codifica uma proteína, né? Então a gente viu lá em código genético, que são as trincas de base nitrogenadas, que formam os códons, esses são lidos pelos anticódons e produzido um aminoácido que no final das contas vai gerar uma proteína. Então, esses genes, né, eles estão codificando tudo aquilo que é pertinente a nós, a nossa estrutura. Então, exemplo, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, se meu cabelo é liso, se ele é crespo, se meus cílios são longos, se são curtos, até mesmo as doenças. Então, a gente sabe que tem cânceres que são hereditários, né, que são vindos, né, que são transmitidos de pais para filhos. Ainda tem gente com o áudio aberto, se puder dar uma olhada aí para mim, por gentileza. Eu não sei se é alguma. Não aparece aqui para mim quem. Ah, Luísa. Luísa, Faco, pode desligar seu áudio, por favor? Então, no final das contas, os nossos genes, eles vão dar informação sobre nós, né? Sobre a sua estrutura. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, é verdade, Gustavo, é porque na minha anotação tá 3, mas realmente a Sandra pediu que até 4, isso, tá certo. Então, mas é bom lembrar também, né, fecha amanhã, de qualquer forma. Alguma pergunta sobre esses assuntos, sobre essa introdução aí? A gente viu também que nem todo o DNA por inteiro, se a gente pensar nele, no tamanho dele todo, nem todo ele é codificado, né? Só alguns pedaços. Então, cerca de 1,5% do DNA tem codificação, isto é, tem genes, né? Que codificam alguma proteína. Enfim, tocando então, aí a gente tem a genética clássica, que foi descoberta por Mendel, né? E a moderna, que é depois da montagem aí, da descoberta da dupla hélice do DNA, que foi há, né, pouquíssimo tempo aí, 70 anos aí no máximo. Um pouco mais, né, de 70 anos. Enfim, e aí a gente tem aí Mendel, né? Então, Mendel aqui, ó, foi um cientista, né, diante do seu tempo, pois suas conclusões sobre herança biológica foram plenamente compreendidas e reconhecidas pela comunidade científica 35 anos depois. A ciência ainda estava se desenvolvendo, né? E ele fez um trabalho com ervilhas, né? E por que ervilhas? Essa espécie aí, ó, Piso sativum. Porque a ervilha, ela é uma planta de crescimento rápido, de desenvolvimento rápido, né? Ela é uma angiosperma, então esse crescimento dela muito rápido
obviamente vai gerar o quê? Frutos, vai florescer rapidamente, vai gerar frutos rápidos, né, e ele estava analisando toda a estrutura da planta, tá. Então só para vocês terem uma ideia, que eu já falei, né, deixa eu ver se tem aqui, quais são as características que ele, de tudo isso que a gente já falou, né. Depois eu volto aqui para falar um pouquinho dessa parte aqui. Vou ver se tem nesse slide aqui, é porque eu mudei de slide para poder escrever. Aqui, ó, esse aqui que eu quero. Então, quando o Mendel ele utilizou as ervilhas por causa daquelas características, crescimento rápido, desenvolvimento, né, produção de flores, de frutos de forma mais rápida, ele pôde comparar algumas características que havia na espécie Piso sativum, né. Então, por exemplo, o que que ele verificou? Que haviam plantas que tinham sementes lisas, haviam plantas que tinham sementes rugosas. Rugosa, ela é toda enrugadinha, né. Eh, Tinham plantas que tinham vagens infladas, tinham plantas que tinham vagens sulcadas, tinham plantas que tinham flores, saindo nas pontas, né, outras tinham flores saindo nas laterais. Tinham plantas que eram altas, plantas que eram baixas. Tudo isso eu estou falando de ervilha, tá bom? Da espécie ervilha. Tinham plantas que tinham sementes amarelas e tinham plantas que tinham sementes, verdes. Aí você pode falar assim: "Fernanda, mas eu nunca comi ervilha que era amarela". Beleza, isso te mostra que o ser humano, ele tem a capacidade de selecionar a planta que ele quer, graças à genética. Então, por exemplo, ervilha verde, ela tem uma característica recessiva. Né, quando eu falo recessivo, lembra lá de azinho, azinho, né, ela não é dominante. Então para que ela exista, ela tem que estar junto com outro azinho, ok? Então, por exemplo, para eu ter, ervilhas verdes, eu vou cruzar pais, né, descendentes, que também tenham ervilha verde. "Ah, Fernanda, mas só assim que sai ervilha verde?" Não, você vai ver que existe outra forma, outra maneira também. Eu não preciso, eu posso cruzar 2 pais amarelos que você vai ter sementes, verdes, ok? Então, assim, a semente verde, a planta alta, a planta baixa, tudo isso aí tem a ver com, características da, ervilha, da espécie. Até aí tudo bem? Então aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, plantas, depois eu vou falar tudo isso aí, o que que é, F1, o que que é F2, depois eu vou falar um pouquinho. Então tá vendo, ó, se você observar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, sementes lisas, semente amarelas, né, sementes com tegumento cinza, vagens infladas, vagens verdes. A vagem seria o fruto, tá, porque tem fruto que é seco e tem fruto que é carnoso. Então, esse fruto aí da vagem, a vagem em si, ela é um fruto, tá bom? E dentro tem a semente. Flores axilares, né, que são flores nas laterais, flores apicais, planta alta, planta baixa. Então o Mendel ele analisou tudo isso aí, ok? Até então tá tudo bem, gente? Se tem alguma dúvida, me fala aí. Na aula passada, tá, deixa eu voltar esse aqui para eu explicar um pouquinho de meiose de novo. Então a gente viu que esses palitinhos seriam os cromossomos, né, e que os cromossomos, eles como eles estão nos gametas, né, que são as células reprodutivas dos animais, e também das plantas, né, planta também tem gameta. Eles estão, eh, organizados, haploides, né. Então, se a gente pensar na gente por inteiro, com exceção dos gametas, nossas células são diploides. O que que é isso? Elas têm
o conjunto de genes da nossa espécie, o conjunto de genes de cromossomos da nossa espécie, ok? Então vai ter em cada célula um parzinho de cromossomos. Esse par de cromossomos, ele veio do meu pai e da minha mãe, né? Então, por exemplo, se pegar lá a pele da Fernanda, na pele do braço da Fernanda e a gente levar para o laboratório para analisar. Essas células que formam a pele, elas terão cromossomos, aos pares, tá. Então eu vou ter 46 cromossomos nos pares na minha pele. Mas se levar, por exemplo, o meu ovócito para analisar, vai ter apenas 23. Por quê? Porque o ovócito, ele é a célula reprodutiva, do mesmo jeito que se pegar a sua de espermatozoide menino, vai ter também 23 cromossomos. Porque ao unirem essas 2 células, vão dar origem a um indivíduo com 46, né, a uma célula com 46. Essa célula é chamada até de zigoto, ok? Então, ó, o ovócito ele é N, o espermatozoide N, ao se unirem, se você observar, por que que vira 2 Ns? Porque ele aqui está com a metade dos cromossomos da espécie, né, que é assim que é formado. E, no final das contas, vão se unir e vão se parear, ok? São cromossomos homólogos, né. Aí, como que é formado o cromossomo? Se você lembrar, lá na meiose, né, a gente tinha uma célula, né, uma célula ali mãe, uma célula que ela tem, ela é 2 Ns, né. Aí na meiose a gente sabe que duplica tudo, né. Para quê? Para que depois ela possa se dividir. Aí, ó, aqui se duplicou, né, começou, ó, a dividir, esse aqui, ó, é a meiose 1, né, começou a se dividir, ó. E aí depois vai ocorrer o quê? A meiose 2, que essas cromátides irmãs aqui, ó, vão sair para os polos e vão se dividir. Então no final eu tenho de uma célula mãe aqui, deu origem a quantas? 4 células filhas, ok? Então é assim que formam os gametas, por meiose, né. Aí, a gente viu que os cromossomos, né, eles carregam características em seus pedaços. Então, aqui eu tenho cromossomos homólogos, que é um cromossomo que veio do pai e da mãe, e eles vão carregar o mesmo conjunto de características, não as mesmas, mas a mesma categoria. Então, por exemplo, ó, eu tenho pedaços do cromossomo que eu chamo de locus, né. Então eu tenho o primeiro locus aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Cada locus vai carregar um conjunto vai carregar uma característica. Então, por exemplo, nessa bordinha aqui, ó, nesse pedaço de cima do cromossomo, eu tenho a cor da pele, né. Nesse mais embaixo eu tenho a cor do cabelo, tenho o tipo sanguíneo. Eu coloquei aleatoriamente, só para vocês entenderem como que funciona isso, ok? E aí, esse para a gente entender isso, isso é codificado, né, são colocadas letras para você usar para descobrir, por exemplo, qual a probabilidade de se você casar com, né, uma pessoa com, sei lá, de cabelo loiro e você tem cabelo preto, ou se você tem olho azul e a pessoa tem olho preto, castanho, né, escuro, eh qual a probabilidade de você, ter um filho, sei lá, de olho verde, tá? Então a gente usa isso aqui para descobrir as chances que um indivíduo tem de nascer com aquela determinada característica, tá bom? Por isso que a gente usa letras. Eu não vou ficar colocando assim, pigmentação da pele vezes pigmentação da pele. Isso é só uma categoria, eu tenho que colocar letras, tá? Para que eu possa fazer os cruzamentos, ok? Aí a gente fez isso na aula passada. Então, né, a gente falou de todos esses conceitos aqui importantes, né? Aí a gente fez aqui, por exemplo, né, ó. Então, eu falei assim: "Que tipo de gametas aqui o indivíduo pode produzir?". Então, vamos dar só exemplo de espermatozoide, tá. Então eu vou colocar aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele vai poder produzir espermatozoide do tipo A, porque ele só tem A, né. E esse aqui? Ele vai produzir espermatozoide Bzão e Bzinho. Aí imagina que seja espermatozoide aqui e aqui, ok. E esse outro aqui? Ele vai produzir espermatozoide Azão e Bzão, né, que também. E aqui? Azinho e Bzinho, é o espermatozoide aqui.
Podia ser óvulo também, daria no mesmo, ok? E aqui, espermatozoide azão e bezinho, porque é o que ele tem aqui de característica, né? E aqui, todos, né, ó, Bzão e Bzinho. Alguém teve alguma dúvida em relação a esse exercício aqui que eu passei durante a aula? Não, né? Então tá bom. Aí tocando então aqui, beleza. Aí eu vou voltar daqui a pouco nisso aqui. Então, vamos entender aqui, ó. O Mendel, ele pegou essas características, né, e fez a primeira lei de Mendel, tá? Então, Mendel, ele fez o quê? Ele realizou cruzamento entre plantas puras para cada uma das 7 características que ele escolheu, tá? Então ele analisou essas características aqui, ó, de sementes lisas até planta alta, planta baixa, tá bom? Ele pegou características puras. O que que seria puro? Seria um homozigoto. Entenda então esse puro aqui como homozigoto. O que que é homozigoto? Só para representar, vai ser azão, azão, tá? Ou azinho, azinho. Ou azinho, azinho. Ok? Isso aí é uma característica pura. E azão e azinho? Não é puro. Você vê que tem os dois, né? É heterozigoto. Tá bom? Então, o que que ele fez? Ele pegou, colocou assim, ó. Acho que eu pedi outra cor aqui para ficar bonitinho. Ele pegou a geração parental, tá? Quem que é a geração parental? São os puros, são os pais, tá? Pais. Pode ser puro, né? Tanto faz, assim, mas ele pegou, ele analisou o quê? O puro, tá bom? Então, o que que ele fez? Ele pegou uma característica, por exemplo, para semente, cor de semente, da ervilha. Então, ele pegou esse aqui, que era o quê? A semente amarela. Semente amarela. E o que que ele fez? Ele cruzou com esse aqui, que é o recessivo, que seria o quê? Semente verde. Semente verde. Então ele cruzou, tá? O que que vai dar? Faz esse cruzamento aí, a gente já aprendeu a fazer cruzamento. O que que vai dar? Me dá o resultado. Pode fazer chuveirinho. Eu ensinei como é que faz o chuveirinho, ó. Escrever aqui, ele, ó. Você pode fazer jogo da velha ou chuveirinho. Jogo da velha é esse aqui. E o chuveirinho é aquele assim. Qual o resultado que vai dar? 100% o quê? Azão, azinho, isso aí, né? Beleza. Aí, então vai dar azão, azinho. Quem que é esse aqui? Esse aqui, Mendel chamou de F1. O que que é F1? Significa a primeira geração, que é o cruzamento daqueles pais puros ali. Essa primeira geração saiu pura? Escreve aí para mim. Saiu pura sim ou não? Essa geração é pura? Nananina não. Eu já falei que azão, azinho é o quê? Heterozigoto, beleza? Então azão, azinho, heterozigoto, não saiu. Aí o que que ele fez? Todas as plantas que tinham essa característica aqui, ó, até apaguei o negócio. Todas as plantas que tinham essa característica aqui, o que que Mendel fez? Cruzou entre elas. Então o que que ele fez? Ele cruzou
azão, azinho com azão, azinho, tá? Então cruza aí para mim você, ó, azão, azinho com azão, azinho. Então deu assim, sei lá, 100 plantas, ele deu 100 plantas aqui, tá? Aí ele cruzou, pegou uma delas, né, e cruzou com elas mesmas, com a mesma característica. Qual o resultado que vai dar? Escreve aí para mim. Isso aí, certinho. Murilo, né, colocou direitinho aí. Então o resultado vai dar aqui, ó, azão, azão, né? Azão, azinho. Aqui, azinho, azão, mas o dominante vem na frente, né? E aqui, azinho, azinho. Azinho, azinho. Ficou feio pra caramba aqui, mas foi. Então, o resultado eu vou colocar aqui, ó. Azão, azão. Azão, azinho. 2 vezes, né, ó. E azinho, azinho. O que que eu tenho aqui? Quem que são esses? Esses aqui são F2, que significa o quê? Segunda geração. Perceba que na primeira geração apareceu um híbrido, né? Um híbrido, que seria um heterozigoto. Na segunda geração, já me deu esse resultado aqui. Eu tenho 25% de azão, azão, 50% de azão, azinho e 25% de azinho, azinho. O que eu fiz agora, em porcentagem, que se você somar vai dar 100%, o que eu fiz agora foi basicamente mostrar para você os genes. Eu não te mostrei a característica. Escreve aí para mim, azão, azão vai ter qual cor? Azão, azinho vai ter qual cor? E o azinho, azinho vai ter qual cor para a característica que a gente está analisando, que é a cor da semente? Escreve aí para mim para saber se você tá tinindo aí na situação, nos paranauês. Gustavo escreveu, azão, azão, amarela. Então, existe essa característica, Gustavo, amarela e verde? Na mesma semente? Não. Então, vamos lá, ó. Esse aqui, a semente dele vai ser amarela, dessa planta. Amarela. E essa aqui? Uai, o azão não é dominante? Então vai ser também amarela. O recessivo só vai ter força se ele estiver junto. Essa aqui, logo, ela vai ser o quê? Verde. Ok? Quem quiser fazer as anotações ou bater um print aí para fazer no caderno depois bonitinho, tá tudo certo. Mas de qualquer forma tem isso também no livro, tá? E a aula também está sendo gravada. Tudo bem, chuchus? Que é isso aqui? É o genótipo. Então, genótipo. E esse aqui? Essas cores aqui? Eu chamo de quê? Conceitos da aula passada. Fenótipo, isso aí, Gustavo. Então,
Fenótipo. Beleza? Então, fenótipo é aquilo que qualifica os genes, né? Amarelo, verde, eu tô dando a característica, né? Se eu uso letras, eu tô falando de genótipo. Beleza? Alguma pergunta, dúvidas? Posso continuar? Quer que eu repita alguma coisa? Se não, dá um ok aí pra mim, pra saber se você tá entendendo direitinho, Arthurzinho. Ótimo. Beleza. Só tem Arthur e Gustavo, né? O restante tá o quê? Dormindo? Ah, beleza. Tá aí, Júlia. Beleza. Então eu vou tocar aqui. Aí, o que que ele fez foi analisar isso aqui, ó. Propriedades organolépticas? Eu não entendi o Murilo. Não, não, não dá. Quando a gente trata de genética, a gente tem que usar esses termos, genótipo, beleza? Aí olha o que que Mendel fez, ó. Ele pegou, analisou, ó, F1, né, que é a primeira geração, né? Então, ele pegou plantas puras, ó, plantas que eram ou azão, azão ou azinho, azinho, né? No caso, ele cruzou ali, ok? Aí, olha o que que ele conseguiu em F1. De planta lisa e planta rugosa, ele teve o quê? Planta lisa, semente lisa, né? O que que é semente lisa? É dominante. Tudo que apareceu aqui em F1 é dominante, ó. Então é planta amarela, planta verde, aí nasceu o quê? Planta amarela, né? Planta cinza, planta branca, planta cinza, beleza? Aí, na F1, o que que ele fez? Ele cruzou ela com ela mesma, então ele cruzou lisa com lisa, amarela com amarela, cinza com cinza, ok? Aí olha o que que deu em F2, olha a porcentagem, o número, né? Se a gente olhar a porção, deu 3:1, né? Que é 2,96, a gente arredonda para 3, né? 3:1, né? Amarelo e verde aqui, também 3:1. Você vê que tudo aqui praticamente é 3:1, é a proporção, tá? Em F2, ok? A nossa também deu 3:1, 3 amarelas, né? Ah, Fernanda, mas deu 25% e 50% amarela. Beleza, que vai somar o quê? 75%. Se a gente pensar numa ideia com 4 aqui, ó, né? Por exemplo, eu cruzei o azão, vou fazer o quadro de Pinê. Eu cruzei o azão com azinho, né? Vou colocar dentro aqui de outra cor o meu resultado, ó. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Se você perceber, o meu resultado, eu tenho aqui, ó, amarela, amarela e amarela. Quanto eu tenho de amarela? 75%, né? E a verde, eu tenho 25%. Se eu somar os dois, vai dar 100%. Então, num resultado que vai gerar aqui dentro desse quadro, né, eu tenho 100%. E aqui é a propriedade. Então, 75% equivale quanto? 3, né? E 25%, 1. Por isso que isso aqui é conhecido também 3:1. Primeira lei de Mendel, você vai ver sempre esse resultado. Quando você cruza o quê? Heterozigotos. Isso aqui é um heterozigoto, né? E isso aqui é um heterozigoto. Tudo bem? Então, tocando aqui. É isso que aconteceu aqui, ó. Né? Lei da segregação dos fatores. Essa é a primeira lei, tem a segunda também, ok? Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele cruzou em F2, né? Uma planta híbrida. Quer dizer, ele pegou uma planta híbrida, olha o resultado que tem. 50% dos óvulos dela vão ser
Azão, 50% vão ser azinho, né. E o pólen? 50% azão, 50% azinho. Aí se você observar, ó, ele o que que ele usou para analisar essa característica aqui? A altura da planta, ó. 75%, né, vão ser planta alta e 25% planta baixa. Então você vê que planta alta é dominante, né, e planta baixa é recessivo. Tudo bem? Como que funciona isso, né? É pela segregação. A segregação na hora da formação dos gametas. Se a planta é azão-azinho, e ela tem os 2 gametas, tanto o pólen quanto o óvulo, ela vai produzir 50% dos óvulos azão, 50% dos óvulos azinho. 50% do pólen azão, 50% do pólen azinho. Tudo bem? Entendido isso? Então a gente já olhou o quadro de Pinet aqui, já olhamos isso tudo, a gente foi para o problema, né. Vamos fazer o problema. Ó, um probleminha aqui. Faz aí. Tenta resolver isso aí. 1 minutinho pra você resolver, vai lá. Vou paralisar aqui. Dúvidas aí no resultado do problema? Não? Então tá bom. Beleza. Vou manter aqui, depois eu compartilho com vocês. Vamos para o albinismo? Deixa eu pegar pra lá. Vamos lá, fazendo esse aí agora. 2 minutinhos. Pega o exemplo anterior. A tendência agora daqui para frente é o problema ser mais complexo, tá bom? Então sempre começa o problema analisando linha por linha, informação por informação. Então o albinismo, né, é uma característica recessiva, uma doença, né. Então, ó, já fizeram? Ó, não é para chutar não. A gente não usa chutar aqui em genética. A gente tem que resolver, é diferente. Então, sem chutômetros, né, tanto que eu dei o tempo para vocês fazerem. Aí a gente vai fazer agora então. Então vamos lá, olha, ó, analisando o problema, um homem normal, então eu tenho que ter aqui o homem, né, o homem, e eu tenho que ter aqui a mulher. Esses símbolos aqui significam da mulher aqui é o espelho de Vênus, né, mostrando a característica feminina, né, coisas da vaidade, né, enfim. E aqui a lança de Zeus, tá. Esses símbolos aparecem na biologia como sendo, sexo, né, masculino e feminino. Então, olhando aqui, eh, um homem normal, filho de um pai normal e mãe albina. Aí, vamos lá, o cara, ele é normal. Se ele é normal, ele tem um asão aqui. Aí eu boto o asão traço. Por quê? Normal pode ser esse aqui e pode ser esse aqui, tá? Aí, o que que eu tenho que olhar? Ele tá dando informação dos pais. Eu sempre olho ou para os pais ou para os filhos, ok? O pai dele era normal. O pai dele podia, vou colocar o pai dele aqui atrás, ó, podia ser é assim, não sei o que que o pai dele é. Só que a mãe dele é assim, é albina. Se a mãe dele é assim, ele tem que ter um gene vindo do pai e o outro gene vindo da mãe. Logo, a mãe doou para ele um azinho, então esse cara é desse jeitinho aqui. Entendido?
Entenderam da onde eu tirei? Eu tenho que descobrir o genótipo dele, tipo, né? Entende isso? Então eu sei que o cara é assim. Por quê? Eu não posso chutar normal, porque tem os dois, ok? Mas ele é desse jeitinho aqui. Ele casou com uma mulher heterozigota, normal heterozigota. O que é heterozigota? A mulher é normal, assim, traço. Mas qual dos dois é heterozigoto se eu for analisar? Azão, azão ou azão, azinho? Azão, azinho. Isso aí. Azão, azinho é heterozigoto. Azão, azão é homozigoto. Do mesmo jeito que azinho, azinho também é homozigoto. Beleza? Eu vou cruzar então, ó, já encontrei o meu gene, né, o meu genótipo e eu vou cruzar, né? Então, lá no chuveirinho ou no quadro, né, a gente bota lá, azão, azinho, azão, azinho. Vou fazer outra cor aqui para você ver. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Esse foi o meu resultado. Qual a probabilidade de nascerem filhos albinos? Filhos albinos nesse casamento. Qual é? 75? Ó, não tá legal, vocês estão chutando. Filhos albinos, isso aí, 25%. Problema de genética tem que ser resolvido, não chutado. Por que 50, Murilo? O que era albino? Ah, então, ó, vamos lá, ver por que tá confundindo. Ó, quando a gente observa aqui, ó, eu já iniciei meu problema analisando aqui, ó, pele normal. E aqui o albino. Se eu for olhar, esse aqui vai ser o quê? Normal, azão, azão. Azão, azinho, normal. Azão, azinho, normal. E o azinho, azinho? Albino. Que só tendo o azinho. Não. Porque eu tô analisando só duas características, né? Normal e recessivo. Beleza? Então, resultado, qual a probabilidade? 25%. Ok? Então, 25% de nascer albino. Tudo bem? Falta bem pouquinho para acabar a aula já. Dúvidas aí? Quer que eu repita? Posso passar, sim ou não? Então, manter. Beleza. Aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho de probabilidade, né? Quais são as probabilidades dos eventos acontecerem? Aí a gente comentou sobre o dado, né? Qual a probabilidade de num dado eu jogar ele e sair o número 1? Aí a gente viu que era um 1 em 6. 1 significa aquilo que eu quero, né? Que aconteça. Quantas possibilidades tem de acontecer isso, né? Quantos número 1 há no dado? Somente um. Então é um em quantos? Em 6, porque o dado tem 6 lados. Normalmente, né, os dados tradicionais têm 6 lados. Qual a probabilidade num evento, né, de jogar uma moeda cair cara, né? Então eu sei que existe existem dois lados da moeda, né? Mas cara só tem um, então é 1 em 2, né? Então quer dizer 50%, se a gente transformar isso para porcentagem. Então a gente vai usar muito isso em genética, fração e porcentagens, beleza? Então, o que é a probabilidade? Ó, é a chance de um determinado evento ocorrer entre dois ou mais eventos possíveis. Por exemplo, a chance de uma moeda cair com a face cara voltada para cima representa dois eventos possíveis, cara ou coroa, tá? Aí na genética a gente usa essas duas regras aqui, a do e a do ou, né? E aí é o que a gente vai analisar. Então tem um problema aqui, né? Esse problema, eu estou analisando duas coisas juntas, tá bom? Duas coisas. Ele vai me dar a possibilidade de analisar as duas juntas ou separadas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aí um casal ambos polidáctilos, né? Eu vou colocar para vocês a polidactilia
é uma característica em que o indivíduo, ele tem, mais de 5 dedos nas mãos, tá bom? Pode ser nas mãos ou pode ser nos pés também, tá bom? É uma característica dominante, beleza? Existem outros fatores que fazem com que a expressão desse gene aconteça, né, então, por exemplo, 75% das pessoas que possuem esse gene apresentam o dedo a mais, tá? Outras que apresentam uma menor porcentagem que apresentam esse gene não vai ter dedos a mais, mas a expressividade aí é alta, né? 75% aproximadamente, beleza? E é uma característica dominante. Então eu tenho ali um casal, só que a gente não vai analisar isso, tá? Vamos analisar só se é dominante e se é recessivo, beleza? Outra característica aí é miopia. A miopia, e quem é da sala é míope? Quem da sala usa óculos para miopia? Eu uso, o meu é miopia e astigmatismo. É uma característica recessiva. Então, polidactilia dominante e recessivo, né? A, a, a miopia, beleza? Tira um print aí, tá quase acabando a nossa aula, para que vocês resolvam isso e amanhã já me trazem a resposta. Pode ser? Mas aí, de qualquer forma, até encerrar o nosso tempo, a gente continua. Então, manda ver, tira um print aí, e para você já resolver e já trazer a resposta pronta para mim. Sem olhar no Google, tá? Tenta você resolver por você, você entendendo, tá bom? Não me importa se a sua resposta está certa ou se está errada, tá bom? O que me importa é que você tentou fazer, para a gente tentar diagnosticar, se houver erros, aonde que você está errando, tá bom? Que isso, gente, os problemas em si, eles não caem, no Enem. "Ah, professor,